Olá, tudo bom? Eu sou a Rê e esse é mais um Histórias de Imigração do Imigre Fácil. Hoje eu trouxe uma história fresquíssima, novíssima, que praticamente tá, agora, acontecendo agora, e é do Marcos Amorim. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, prazer. Você chegou aqui tem quanto tempo, Marcos? Eu cheguei em setembro de 2018. Um ano e pouco depois que você passou daquele primeiro ano que é super o mais fácil de todos. Aí já chegou a pandemia, que também já ajudou a fazer um pouco mais fácil. Com certeza. Fácil também, né? Muito. Então vamos lá, Marcos. O seu tipo de visto, ele é um visto que você aplicou no Brasil. Eu apliquei o meu visto no Brasil. Isso que eu acho que é o mais interessante para as pessoas que estão em casa saberem. Porque você trabalhava numa empresa no Brasil e aplicou para um visto para ser transferido para cá. Exatamente. Sonho de qualquer pessoa. Estou trabalhando numa empresa lá e quero vir para cá. Quero vir para cá. Aí você começou indo para uma empresa que tinha aqui, que fica mais fácil. Muito. Então conta a sua história pra gente, Marcos, por favor. Eu trabalho com tecnologia. Acredito que o sonho de qualquer pessoa que trabalhe com tecnologia é fazer um processo de imigração. Antigamente, o processo de imigração para os Estados Unidos era assim o ápice da carreira de um profissional de tecnologia. Hoje, talvez nem tanto. Europa é um destino muito procurado por profissionais de tecnologia. Eu comecei na carreira de tecnologia no meados de 1997. Então tinha uma boa bagagem, boa experiência. Tive uma empresa de consultoria durante 10 anos no Brasil. Em 2010 eu decidi que eu deveria fazer um ano sabático. O ano de 2010 praticamente eu não trabalhei, eu praticamente curti as minhas filhas, viajei. Foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos como turista, para conhecer os Estados Unidos, vim para Disney, claro, né? Não tem outro destino a não ser a Disney, principalmente com crianças. E desde então eu sempre tive o sonho de vir trabalhar nos Estados Unidos. Mas aí começam algumas barreiras, né? A primeira barreira é do idioma. Eu acho que o idioma é a principal limitação do brasileiro, porque a gente não tem no Brasil uma cultura de aprender o idioma como ele realmente é. A gente tem inglês lá desde a quinta série até o colegial, mas você começa na quinta série no verbo to be, termina o colegial no verbo to be. E você não sai desse verbo to be nunca. Sim. Vendi a minha empresa para o meu sócio, vendi as minhas ações para o meu sócio e tirei o ano sabático. Então eu fiquei estudando outras coisas, outras possibilidades. E aí eu decidi que eu iria para o mercado corporativo. Tem a barreira do idioma e depois a gente tem a barreira porque eu não tenho formação acadêmica. Então eu não sou bacharelado, não tenho nenhuma universidade. Todo o meu conhecimento é de uma pessoa de autodidata. Então eu trabalho numa empresa de tecnologia com engenheiros formados em Harvard, MIT e muitas outras. And others. Quando a gente chega, a gente trava para falar inglês. Ou seja, 10 anos antes de você vir, você falou assim, preciso ir aprender inglês antes de pensar em ir aplicar para trabalhar na minha área naquele país. Exatamente. Então, eu comecei a estudar inglês como uma autodidata. Assim como tudo que eu aprendi. Durante 2 anos, eu tentei, mandando o meu currículo para essa empresa, tentando entrar, batendo na porta, e não conseguia. Em 2016, em abril de 2016, exatamente 5 anos atrás, eu consegui entrar nessa empresa e falei, é esta empresa que eu quero para trabalhar. Em 2018, eu já vinha fazendo contatos com vários engenheiros que trabalham aqui nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, porque a empresa tem hoje, no mundo inteiro, 17 mil funcionários ao redor do mundo. E eu fazia vários contatos com pessoas daqui no intuito de, tipo assim, se você quiser conquistar alguma coisa, o seu networking é a melhor coisa, é a melhor maneira de você fazer. E então, em 2018, eu falei assim, não, eu preciso ter o meu inglês muito mais fluente. E aí eu comecei a estudar as possibilidades de vir fazer um intercâmbio. Mas quando você é casado, pai de 2 filhas, como que você vai ficar um tempo fora estudando
e a sua família ausente, né? Sem a família. Aí eu conversei com a minha esposa e falei assim, eu vou fazer um intercâmbio de 30 dias para conseguir ter maior fluência no inglês, porque eu sentia que o inglês para mim era uma deficiência da minha carreira. Não falar o inglês fluentemente, não digo fluente, mas você ter autonomia, da mesma maneira que eu tô aqui conversando com você em português, como que eu conseguiria fazer esta mesma conversa com você? Mesmo que um pouco mais pausadamente Mesmo na que outra língua. nenhum outro idioma, né? E aí eu comecei a estudar qual seria o melhor lugar para fazer um intercâmbio. O meu requisito era, eu queria poucos brasileiros, porque eu estava indo para estudar, Sim. ler, escrever e falar somente inglês. E aí Boston, Houston, Califórnia, São José. Aí eu percebi que a quantidade de alunos em Boston é de 5 para 1. Então, a cada 5 alunos, 1 é brasileiro. O custo é muito maior. O custo de um intercâmbio... Por isso que deve ter pouco brasileiro lá, porque era um custo maior, né? O custo é Faz muito sentido. maior. Para gente que mora no Brasil, para quem mora no Brasil, ganha em real, ter que vir bancar os seus próprios estudos, porque isso sairia totalmente do meu bolso. A minha empresa não bancaria o meu estudo. Quando você chega numa escola de intercâmbio, eles fazem um teste de nivelamento. Então, qual é o seu nível de inglês? Internamente, para mim, o meu inglês era intermediário, mas quando eu fiz o teste de nivelamento, eu fui para uma turma de avançados. Quer dizer, dali é pro TOEFL. E aí eu falei, nossa, é tipo assim, faltava a autoconfiança, né? O brasileiro... Eu sou melhor do que eu achava. Eu sou melhor do que eu achava. Aí foi engraçado, porque na sala de aula tinham aproximadamente 12 pessoas, somente eu de brasileiro. Então isso me deu muita confiança para falar assim, agora eu consigo me comunicar em inglês. E foi um mesinho nesse... Um mesinho assim no inverno. Dedicado. No começo, dedicado e no começo do inverno de Boston. E aí eu voltei para o Brasil, depois de fazer intercâmbio. E aí começa a minha saga de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. E é isso que todo mundo quer saber, na verdade. Vamos para a hora... E aí, como que foi? Bem, voltei do intercâmbio. Aí que devia estar com a vontade de vir morar assim. Aí atiçou, né? Porque daí você passa um mês fora, vivenciando o ambiente dos Estados Unidos, como as coisas funcionam. Eu já tinha vindo para a Flórida, eu já tinha ido para Dallas, Houston, Oregon, eu já tinha viajado a algumas cidades dos Estados Unidos, mas a trabalho e 1 semana, 2 semanas. E eu voltei para o Brasil, e aí por curiosidade, plena curiosidade, entrei nos sistemas internos da empresa e falei, deixa eu procurar umas vagas em Boston. A primeira vaga que apareceu em Boston, no sistema interno, era de um time daqui, dos Estados Unidos, que atendia globalmente a empresa e que eu já tinha trabalhado com eles no Brasil, com 2 pessoas no Brasil. Entrei em contato com um deles e perguntei, eu estou de olho nesta vaga aqui, esta vaga é do seu time? Ele me respondeu, sim, é do meu time. Você está querendo vir para esta vaga? Eu falei, estou pensando. Na hora, ele pegou o telefone e me ligou dos Estados Unidos. Ele mora em Las Vegas. Ele me ligou. Você quer vir para essa vaga? Eu vou ligar para o gerente agora e vou falar com ele. Que você já tinha trabalhado com ele? Ele já sabia como era o seu trabalho. Já sabia como era o meu trabalho. Ele já conhecia o meu trabalho. E isso é o negócio do networking, né? Daquilo que o trabalho que eu fiz com essa pessoa no Brasil, eu vou colher os frutos depois. Não foi intencional. Essa é a maneira... Você fez seu bom trabalho. E quando você falou que estava interessado numa vaga que era na equipe dele, ele falou, uau, venha, quero você, já quero que você é você. bom. Lembrando que a empresa que ele trabalhava no Brasil tinha unidades aqui nos Estados Unidos. Era uma empresa multinacional. Por isso que ele consegue entrar no sistema interno da empresa e ver vagas em outros países. Exatamente. Possivelmente você teria como ver em Pra qualquer Europa. outro país que eles quiser, que eles têm, mas você resolveu olhar por aqui. Exatamente. Eu falei para ele, não, calma, não é assim, é uma mudança de país. Eu quero a vaga, mas primeiro Mas tem que falar com quem manda. Eu tenho que falar com o voto de Minerva. Vamos falar com quem manda. Se a mulher
Isso é uma decisão muito importante para quem quer vir. Não adianta o homem ou a mulher querer vir para os Estados Unidos. Ambos devem querer vir para os Estados Unidos. O homem normalmente é mais desapegado da família. Existem exceções, mas a maioria, a mulher é muito apegada à família. A mãe, ao pai, à sogra, ao sobrinho. Então, existe um círculo. E a gente já sabia que, vindo para cá, esse círculo ele se quebra. Quer dizer, a gente fica só com meia lua, né? Sim. A nossa família, no meio, um oceano e 10 mil quilômetros de distâncias e a outra meia lua. Por mais que você venha, que a maneira como eu vi com a minha família foi de maneira legal, que me permitia viajar a hora que eu quisesse. Você continua a um voo de 10 mil milhas, você continua exatamente. a não sei quantos R$1.000 de passagem. Exatamente. Você, né? Não é assim, não é vou ali visitar. Não vou pegar o carro e vou ali Exato. almoçar na minha mãe de domingo. Não existe mais isso. Tudo aquilo que a gente construiu fica no Brasil. Nada a gente vai conseguir trazer. E aí ela falou assim, tenta. Vamos tentar. E aí eu falei assim, legal, agora eu vou me aplicar para a vaga. Por mais que eu seja um funcionário da empresa, o processo seletivo é o mesmo. Porque quando você vai imigrar transferido, eu trabalhava numa subsidiária do Brasil, o headquarter é aqui nos Estados Unidos, o processo de transferência para cá deve passar pelo processo de seleção. Todo mundo tem que passar pelo mesmo processo de seleção, inclusive os americanos. Você me contou que do momento que você deu entrada no visto até ele saiu acho que foram 9 meses de espera. 9 meses. Em janeiro de 2018 eu recebi, ok, tá aprovado, aqui tá a sua oferta de trabalho para você imigrar para os Estados Unidos. Ou seja, eles já sabiam que você ia passar por todo um processo imigratório, com eles como seus sponsors para virem para cá. Isso é muito importante vocês em casa saberem, porque eu sempre falo, não adianta você entrar num site de uma empresa americana, fazer todo o processo seletivo, receber a job offer e falar, haha, conseguiu visto. Não é assim. Semana que vem eu vou lá. Não é assim. A empresa já sabia que ele estava indo daqui, já estava disposta a ser o sponsor. É bem diferente de você aplicar daí para cá, sem falar nada e achar que o cara vai virar sponsor. Mas, enfim. Então, existe uma janela de tempo aqui que a empresa tem que estar disposta a esperar você. Então, para você conseguir vir, a empresa tem que querer muito você. Sim. Ou você é muito especializado, ou ela está disposta a esperar o tempo necessário. Juntar todas as documentações necessárias, um calhamaço de documentações, até ir no consulado e conseguir obter o meu visto L1, e o L2 para as minhas filhas e para minha esposa. E aí, então, eu conseguiria vir para os Estados Unidos. O processo começou em janeiro, com previsão de vir para os Estados Unidos no meio de julho. Quando chegou em junho, eu recebi um e-mail do escritório de advocacia que cuida dos processos da empresa, avisando, o seu processo vai ser prorrogado para mais um mês. Só que tem um problema. As minhas filhas estavam estudando, elas estudavam em escola particular no Brasil. Então, como eu vinha me programando para viajar em julho, quando entrou as férias, eu cortei a escola. Quando chegou na metade de julho de 2018, eles me mandam um outro e-mail. O seu processo vai ficar para outubro. Aí eu te digo, peraí, liguei para o meu chefe aqui nos Estados Unidos. Falei, eles estão querendo mandar para que eu chegue aqui nos Estados Unidos em outubro. Eu já tirei as meninas da escola, eu já comecei a vender as coisas da minha casa. Eu praticamente estou com tudo pronto. Quase tudo pronto para ir. Eu preciso vender meu carro, mas quando que eu vou vender meu carro para poder ir para os Estados Unidos? Ele ligou para o pessoal da imigração, fez uma reunião na hora, colocou todo mundo em conferência. Não, ele pode agendar a visita no consulado e a gente vai mandar todos os documentos necessários para que ele possa ir no consulado no Brasil. Um documento com meu nome errado. Eu sei bem como é. Você tem experiência com isso. Mandei e-mail para eles e falei, tá errado. Não, peraí, eu vou mandar digitalmente, você imprime e vai servir.
vai para o consulado com uma cópia impressa do documento, assinado. Imprime impressora colorida e vai no consulado. Fui para o consulado, peguei o visto. E aquela tensão, né? Meu visto vai ser aprovado, eu não tenho faculdade, como que é isso, né? Como funciona esse processo? Mas por se tratar de um processo de transferência dentro da mesma empresa, este processo é um pouco mais simples no que tange a aprovação ou reprovação do visto. Visto aprovado, carimbado lá no passaporte, tudo pronto. Vamos comprar as passagens de avião e aí vamos começar a saga de alugar uma casa. Vamos tirar o Social Security Number, vamos abrir uma conta no banco. Eu vim praticamente sem nada de dólar, porque na semana que eu viajei, o dólar saiu de 3,30, foi para 4,40. Então eu não comprei dólar no Brasil. Porque você já ia ganhar aqui daqui a pouco, então, né? Uma coisa é você ganhar, Rê. Outra coisa é quando você só vem com algumas poucas malas e você não tem casa, você não tem carro, você não tem um móvel, você não tem uma cama para dormir. E aí você tem que pensar assim, qualquer centavo de dólar é válido para comprar alguma coisa. Porque quando você chega aqui, mesmo por mais que eu tenha me programado, me planejado, tenha feito todo um estudo para vir, qual cidade vir, qual bairro morar, quais são as escolas. Eu já tinha estudado Credit Score, eu já sabia o que era Social Security, eu já tinha um pouco de conhecimento sobre... Se preparou o máximo que você podia. Mas quando você desembarca no aeroporto, passa pela imigração, acabou. Tudo aquilo que você estudou, joga fora. A realidade aqui é outra e totalmente diferente. A gente acredita que o Brasil é um país burocrático. Mas quando você chega aqui nos Estados Unidos, você percebe que o Brasil, a gente tem uma coisa que é o jeito. Se não é desse jeito, eu dou um jeito de fazer de outra maneira. E isso aqui o americano não faz. Um mais um é sempre 2. Não adianta o que você falar. Ele sempre vai falar para você, tá escrito dessa maneira e é desta maneira que eu vou fazer. Para você tirar o Social Security Number, você tem 2 documentos possíveis, tá? Tá tudo legal, você tem autorização de trabalho, mas 2 documentos são importantes que um deles é um ou outro, segundo a documentação do IRS. Ou você apresenta o seu I-94, que seria o carimbo de entrada, ou, este ou é muito importante, o seu stamp no seu passaporte. O visto de turista que eu tinha, ele continuou válido. Em abril do mesmo ano, eu vim a trabalho para os Estados Unidos. Significa que quando eu cheguei em setembro, o meu visto de turista continuava válido. Quando eu entrei com o meu visto L1, o aeroporto de Orlando, que foi o aeroporto que eu desembarquei, não atualizou meu I-94. Eu continuava com meu I-94 do meu visto de turista. E aí começam os perrengues. Eu tinha uma pessoa que foi contratada pela empresa que ela me ajudou com algumas coisas. Tirar minha drive, tirar meu social, procurar uma casa para alugar. E aí eu fui tirar o social. Falou, cadê o seu I-94? Tá aqui. Ah, não, mas você tá aqui como visto de turista. Aí eu peguei a página do IRS e mostrei para ela. Ou I-94 ou o stamp no meu passaporte. O meu stamp no meu passaporte estava certinho. O meu carimbo do passaporte estava lá. Minha data de entrada, que tipo de visto que eu entrei, quando eu entrei e até quando ele seria válido. Só que ela falou, não aceito. Como que eu faço para corrigir? Ah, você tem que ir no departamento de Homeland. Chegou lá, a mulher falou assim, eu estou fechando, não vou te atender hoje, só terça-feira, porque segunda é feriado. Não, mas só uma informação, o que a gente pode fazer? Ela falou assim, me manda um e-mail que eu vou resolver para você. O que eu tenho que te mandar no e-mail? Ah, manda o seu passaporte, o carimbo, tudo, que eu arrumo para você. Quando? Quinta ou sexta-feira da outra semana. Veja,
Aí quando foi, tipo, quarta-feira de manhã, recebi um e-mail lá deles, falou, não, A seu... atualização da I-94. O I-94 tá ok. O americano é by the book. O que está escrito, ele segue. O americano, ele não sabe o que significa um nome do meio. Para Eles não eles, têm. isso não existe. É um primeiro nome e último nome. É o que É eles primeiro têm. nome e último nome. Só que eu tenho o nome do meio. Não, e quando a pessoa tem nome duplo também é um problema. Então, o meu passaporte e o meu visto tá meu primeiro nome, Marcos Messias, e meu último nome, Amorim. Isso tanto para o meu passaporte quanto para o meu visto de trabalho. Eu cheguei lá, entreguei, era uma outra pessoa me atendendo, meu I-94 estava certinho. Ela falou assim, eu não posso aceitar o seu pedido de Social Security. Por quê? Você vai ter que voltar no Brasil. Tipo, Oi? oi? Tá louca? Ela falou, não, você não pode ter dois primeiros nomes. Marcos Messias não é primeiro nome. A minha mãe não podia me dar esse nome, então, agora. Só porque você quer. Aí a mulher que estava me ajudando conversou com ela, mas como isso é possível? O passaporte dele e o visto dele estão errados? Ele não pode voltar no Brasil, ele precisa começar a trabalhar. Aí ela olhou assim, ela viu que a gente estava desesperado, né? Porque a gente tinha chegado há 3, 4 dias atrás e isso era, tipo, era uma das primeiras coisas que a gente tinha que fazer. Aí ela olhou assim para mim, ela perguntou para mim assim, o seu nome do meio é o bíblico? Eu falei, é o da Bíblia, é o Messias. Eu vou aceitar só por causa disso. E aí, quando ela autorizou, eu falei assim, legal, agora a gente já pode trabalhar. E aí ele falou, ó, não, fica uma semana em casa e a gente vai... Eu dou um jeito aqui. Já esperei 9 meses, esperar Não uma vai ser semana, uma semana uma que- semana não vai fazer diferença. E aí a gente foi correr atrás da casa. Antes de você falar da casa, você disse que estudou os bairros, que estudou tudo. Aonde foi o bairro que você resolveu ir? Então, eu tinha estudado Hunters Creek, Dr. Phillips, a região ali de Dr. Phillips e de Hunters Creek. Hunters Creek era a minha primeira opção. Eu já tinha visto falar de Windermere, mas não conhecia antes. Porque quando você vem a turista, você não liga para o nome dos bairros. Não, você não vai olha. no ponto turístico que você quer Você ir. vai no Magic Kingdom, você vai no Epcot, mas você não fala assim, ali é Kisby, ali é Devonport. Sim. Você não sabe, você não presta atenção nessas coisas. Quando você vem para morar, não, você passa a olhar, né? E aí eu tinha estudado Windermere, Winter Garden, Hunters Creek, Dr. Phillips. Hunters Creek era a minha primeira opção para ir. Pela concentração de brasileiro, não por mim, porque para mim o convívio com brasileiro é... Não digo que os brasileiros são ruins, mas o convívio para o meu trabalho, conviver com pessoas que só falam português é ruim. Porque aí eu começa a causar uma confusão na minha cabeça do que é quando eu tenho que falar português e quando eu tenho que falar inglês. Então você veio e foi para Hunters Creek. Não. Eita. Começamos a saga para ver várias casas, vi várias casas em Hunters Creek. Aí uma nós gostamos, falamos, é esta que nós queremos. E aí nós falamos, vamos aplicar para esta casa. Obtivemos a resposta. Preciso de 9 meses de depósito. Um aluguel de $2.000 vezes 9 são $18.000 para quem acabou na lata. Então era impossível alugar essa casa. Ou seja, $18.000. Se você está falando que você está trazendo dinheiro do Brasil para poder fazer isso, você está falando de quê? 80 mil reais? 80, 100 mil reais. Só para garantir o aluguel. Só para ter uma casa para morar. Pô, É, né? Fácil, né? alugada. Alugada, não tô comprando nada. Eu só quero fazer uma pergunta bem... quanto tempo foi do momento que você aplicou, você achou a casa, aplicou e recebeu essa resposta? Quanto tempo demorou? Um dia. Um Tipo, dia? Foi bem apliquei rápido? hoje, Mas quanto tempo demorou para você achar uma casa que te interessasse? uns 2, 3 dias, porque como eu já tinha a pessoa que iria me ajudar aqui, Ela já sabia mais ou ela menos. já sabia mais ou menos o que eu queria. Uhum. No intervalo de tempo entre a minha vinda, quando eu falei para ela, eu chego tal dia nos Estados Unidos, ela falou, legal, uns 2, 3 dias antes, ela já me mandou uma série de casas, falou assim, ó, vai dando uma olhada nisso, e aí a gente vai visitar. Então,
quando a gente chegou, a gente já tinha mais ou menos uma noção das casas que a gente iria visitar, os bairros. Se você me perguntar quais bairros eu visitei, eu não vou lembrar. Sim. Porque é tanta coisa que acontece quando você chega que Sim. é impossível. Sim. E aí você fez o application, eles falaram que precisava de 9 meses de aluguel adiantado. O que você fez? Eu falei assim, é impossível. Aí ele foi para outra segunda opção, que a gente tinha selecionado 3 opções numa escala. Essa é a primeira, a segunda e a terceira casa. A segunda casa, o cara falou assim, não, eu quero 6 depósitos. Mas por quê? Ele tem social. Não, mas ele não tem credit score. Uma coisa amarra na outra. Eles têm o costume de amarrar uma coisa dependendo de outra. A mesma coisa para o visto. Uma coisa tá ligada na outra e eles não desamarram esse nó por nada nesse mundo. Principalmente quando eles estão com o pé atrás, né? A gente estava tendo problemas muito sérios de pessoas fazendo o aluguel da casa de long term, que eles chamam, aluguéis acima de 7 meses, e indo embora antes do término da locação e não cumprindo o resto do contrato, que aqui, se você quer devolver a casa antes, você tem que pagar até o final do contrato. E algumas pessoas, pasmem, vendiam tudo que tinha na casa, alugava a casa com tudo dentro, vendia tudo e ralava peito pro Brasil. Então, é por isso. Aí depois chega pra você e fala assim, 9 meses antecipado. 9 meses só pra antecipado. Garantir. Você entendeu por que você queria pagar 9 meses antecipado? Agora pra garantir que ele ia reformar a casa quando você saísse. Exatamente. Não deu certo, porque uma casa pediu 6, a outra pediu 5 depósitos. Aí a última opção seria alugar um apartamento. Qualquer economia, enquanto eu ia ter que fazer um depósito aí no mínimo, no melhor dos cenários, você faz o depósito, um depósito o mês corrente, né? Quando você tem um crédito, quando você tem é um depósito mais o mês corrente. Até isso dá. E a gente não conseguiu. Não conseguiu. Aí ela falou assim, tem um apartamento. Eu nunca tinha morado em apartamento, sempre morei no Brasil, sempre foi casa. A gente gosta de espaço. E aí ela falou assim, eu vou levar vocês num apartamento. Eu falei, tá bom, vamos lá ver, né? É a única opção que a gente tem. A gente não tem mais... Eu precisava sair da casa que foi alugada para mim por 30 dias e eu precisava sair. Sim. E eu precisava ter um lugar para ir. E eu não tinha mais. Não tinha mais tempo. Aí a única opção seria um apartamento. E ela nos levou para Ocoee. E aí a gente ficou num apartamento, que o depósito foi $800. Assim, para quem tá chegando, Sim. Qualquer centavo de dólar vale, né? Aí você começa, né? Você chega no apartamento, você abre a porta, não tem uma mesa, não tem uma cama, não tem um sofá, não tem nada. Fiz a aplicação na mesma hora. Ela falou assim, quando você quer mudar? Eu quero mudar amanhã. Tá bom, tá aqui a chave, pode mudar. Apartamento é muito mais simples de alugar do que uma casa, né? E a gente morou nesse apartamento até fevereiro desse ano, porque o ano passado a gente conseguiu comprar a nossa casa aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei em fevereiro do ano passado, eu fiz a aplicação para compra de uma casa, só que eu ia trazer investimento do Brasil. Isso foi em fevereiro. O dólar era 3. Quando eu tinha que fazer o pagamento, o down payment, né, seria o closing da casa, seria em julho. O dólar era 5 e lá vai cacetar. O que eu tive que fazer? Cancela. Perdi o dinheiro que eu dei de entrada, mas pelo menos eu me livrei de ter que assumir uma dívida muito alta no Brasil. Que ia estar quase o dobro, né? Que ia estar quase o dobro. E é a mesma coisa, por mais que eu já tenha 2 anos e meio aqui dos Estados Unidos, tenha cuidado mais do meu crédito do que da minha própria família, a gente não consegue o dinheiro fácil. E aí quando foi em agosto, a gente falou assim, e se eu construir uma casa do chão? Eu vou esperar 8 meses, em 8 meses eu consigo, com as economias que eu já tinha no Brasil, com as economias que eu conseguiria fazer aqui, e aí a gente decidiu que a gente queria comprar uma casa, construir uma casa do nosso jeito. E aí em agosto a gente assinou o contrato. E aí eu fiz uma coisa que eu já deveria ter feito no primeiro contrato, que eu paguei todo o closing cost. Eu dei todo o down payment já na assinatura do contrato. Por eu ser um imigrante com visto L1, eu achei que eu não conseguiria financiar uma casa
nos mesmos moldes de um americano. Eu não acreditava que isso seria possível. E um amigo meu, brasileiro, vizinho, que a gente morou sempre junto ali no mesmo condomínio, falou, eu tô indo comprar uma casa, você não quer tentar? Eu falei, meu, não, eu sou imigrante, eu não tenho green card, eu tenho 2 anos de América, não vou conseguir comprar uma casa, uma entrada baixa, né? E aí ele falou assim, não, cara, tenta. Eu falei, vou tentar, ou não, eu já tenho. Eu mandei os meus dados lá pro broker. O broker falou assim, cara, você pode comprar sua casa até X mil dólares aí. Até me surpreendeu que ele conseguiu financiar a minha casa como se eu fosse um residente permanente. E isso, assim, me surpreendeu, porque eu não tinha intenção de fincar as raízes tão cedo. 2 anos e pouquinho depois de chegar aqui nos Estados Unidos. Então, esse negócio da casa me surpreendeu de conseguir a aprovação e estamos aí, já mudamos. Que bom, parabéns. Obrigado. A sua adaptação, obviamente, foi muito fácil. Você estava trabalhando numa empresa que você já conhecia, com pessoas que você já tinha tido contato, né, numa língua que você já dominava, e teve todo esse problema só de ajuste quando chegasse. Mas você tinha, de certa forma, toda a estrutura da empresa por trás, te apoiando de maneira geral. É uma rede de proteção, né? E sua esposa e filhas, como que ficaram? Como que foi a adaptação delas nesse processo? Essa é uma parte complicada, porque as filhas no Brasil, elas não falavam inglês, elas tinham aula de inglês na escola, mas é diferente, elas não sabiam inglês, elas não falavam inglês, elas não liam inglês. As crianças, é engraçado, porque elas têm uma facilidade de adaptação que nós que somos um pouco mais velhos, queríamos ter essa facilidade. A minha filha, que hoje ela chegou com 7 anos aqui, com 2 meses de aula, ela falava o inglês de já começar a me corrigir. É tipo assim, não, tá errada essa pronúncia, você tem que falar desse jeito. A mais velha, ela sentiu mais. Antes de vir, a gente acreditava que a mais nova sentiria muito mais, a mais velha sentiria muito mais falta dos amigos, da relação com a família, porque é mais velha, tem mais vivência, mais anos de vida, né? Mas chegando aqui foi ao contrário, a pequena sentiu mais. Acho que a dificuldade de aprender o inglês, de falar o inglês, de comunicar com outras crianças em um outro idioma, mas isso foi superado. Hoje é ao contrário, a mais velha sente mais falta do Brasil do que a mais nova. A mais nova fala um inglês assim que tipo, sem sotaque nenhum, praticamente não tem acentuação para o português. E fala português também, porque em casa a gente mantém vivo o português. A acentuação é sotaque, tá? Ele abrasileirou a palavra americana. Sotaque. Obrigado. Não, porque senão a acentuação... Como assim ela tá falando sem acentuação? É que quando você convive muito com inglês, às vezes assim... Eu sei. Que palavra... Eu sei. Aí a gente fala ao contrário. Mas tudo bem. I got it. Bem, a esposa, ela se adaptou, mas ela não trabalha, ela tem ainda algumas dificuldades com o idioma. Ela começou a fazer aulas de inglês com uma professora particular, que 2 vezes por semana ia lá em casa e fazia. Então, ela tem um entendimento do idioma, porque o idioma é a maior barreira para qualquer pessoa. Mas assim, no dia a dia, ela vai para a escola, ela vai para o supermercado, Aqui na Flórida é a facilidade, porque praticamente todos falam espanhol. Então, quem fala português entende o espanhol. Só que quem fala espanhol não entende português. Não sei porquê, mas... Então, ela consegue, ela se vira muito bem. A gente, claro, sente muita falta do Brasil, de visitar o Brasil. A gente tinha planos de ir este ano para o Brasil. Devido à pandemia, a gente não sabe se pode ir. Tem uma coisa aí que o Marcos me falou, que eu acho importante vocês saberem. Foi engraçado, olhando agora. Mas na época não deve ter sido, não. Você falou, você chegou aqui e você estava sem grana, né? Tipo, por vários motivos. Mas, obviamente, a empresa te deu todo o suporte de uma rede de proteção para uma casa, algumas coisas por um tempo até você se ajustar. Mas que você veio, tipo, você sem grana porque o dólar tinha subido. E aí você estava todo feliz, beleza, vou começar a trabalhar, vou começar a receber. Mas você não recebeu.
Tem essa história também. Conta pra gente como que foi tá contando o negócio e o negócio não veio e por quê? Quando você chega nos Estados Unidos, você vem vindo do Brasil, você tem em mente que você receberá por mês, Sim. né? Que Essa é a nosso mentalidade salário do da Brasil. gente no Brasil é todo mês. Todo mês. Uma vez por mês. Então, todo dia 5 pingava lá na conta. Bem, eu cheguei nos Estados Unidos no dia 2, comecei trabalhando no dia 4, dia 3 era feriado, e aí continuei trabalhando, correndo atrás, tal, não sei o quê, e nada do meu salário vinha. E eu tava, tipo assim, contando as moedas de dólar que eu tinha trago. Salário aqui é pago uma vez por semana. Na maioria das empresas, algumas empresas, dependendo, chega a pagar de 2 a 3 vezes na semana. Você vai receber, você trabalha sexta, sábado e domingo, você vai receber na segunda, você trabalha segunda, terça e quarta. É meio louco, mas é assim, você recebe pingadinho. No meu caso, eu recebo a cada 2 semanas, então é 2 semanas, não é a cada 15 dias, igual no Brasil. Entendi. 2 semanas, toda sexta-feira, você recebe o seu salário. Passou 15 dias, nada de receber o salário. Passou 20 dias, nada de receber o salário. Passou 30 dias e nada de vir, nada de dinheiro para mim. Eu já tinha preenchido os formulários, não sei o que, para fazer seria a transferência. Direct deposit. O direct que aí eles deposit. fazem um pagamento direto na sua conta bancária, que a maioria dos pagamentos de salário aqui são assim. Isso. Acontece que essa situação no Brasil é automático. Você é contratado pela empresa, qual é o número da sua conta, no dia X vai estar. Aqui é diferente. Você informa para a empresa qual é a conta que você quer receber o dinheiro. É diferente. Só que o que acontece quando você ainda não tem a conta? Não tem a conta, né? Você espera que você vai chegar lá, o RH vai te chamar e te entregar o cheque. Numa empresa de 17 mil funcionários, sei lá quantos transferidos mundialmente, não dá para ter a noção. Com 30 dias, eu numa reunião diária com o meu chefe, falei assim, depois dessa reunião a gente pode bater um papo? Ele falou, pode. Então, eu não recebi nada ainda. Eu não recebi cheque, não caiu nada na minha conta ainda e eu tô ficando sem dinheiro. E era uma sexta-feira, né? Porque eu sabia que era na sexta-feira, mas eu não sabia qual sexta-feira. Falou, não, Marcos, já era para você ter recebido 2 vezes. Peraí, vou fazer uma ligação e já te ligo. Ele ligou para alguém, falou assim, não, eles mandaram por cheque. Você já foi na sua caixinha do correio? Eu falei, já. Peraí, o meu pagamento veio em cheque? Pelo correio? Para sua casa. Para minha casa? Não tá na minha caixinha do correio, não. Então, é isso mesmo. Quando você vem e chega o primeiro ou segundo pagamento, depende muito de empresa para empresa, eles vão te enviar um cheque para sua casa. Se você não quiser um direct deposit, você vai continuar recebendo o resto da vida por cheque pelo correio. Pelo correio. Eu falei, não é possível. Não é possível que eles... E o cheque tinha sido extraviado, não é isso? Os 2 cheques tinham sido extraviados. Isso incluía o meu pagamento, um bônus e um monte de outras coisas. Ele falou assim, o pessoal vai te mandar outro cheque. Vai mandar outro cheque? Vai mandar um cheque no total. Tá bom. Aí eles fizeram o quê? Aqui tá o código de rastreio do seu cheque, pelo correio. Você vai rastrear o seu cheque, onde ele tá. O cheque chegou num sábado. Mas como que você faz um depósito do cheque no sábado? Eu tinha acabado de chegar. Eu não sabia que você podia entrar no aplicativo. E depositar tirando uma foto do cheque. Tirando uma foto do cheque. Então eu tinha que ir na boca do caixa. Só na segunda-feira. Só que segunda-feira é feriado. Meu Deus. Significa, tive que esperar até terça-feira para ir lá no banco e depositar o cheque pessoalmente numa agência bancária nos Estados Unidos. Eu tenho uma última pergunta para você. Tudo isso que você está passando, porque realmente tem muito pouquinho tempo que você chegou e a pandemia, né, bateu no meio do processo todo, valeu a pena? Com certeza valeu a pena. Muito mais do que eu esperava que fosse. Eu sabia das dificuldades de ir para um outro país. Eu tinha uma noção, não sabia, né? Porque a gente só sabe depois que a gente vivencia. Então, eu tinha uma noção da dificuldade que era mudar de país
Tem os seus perrengues, vários deles, mas vale muito a pena, vale mesmo. E se você tivesse como dar um conselho para a pessoa que está olhando aqui nessa câmera, um conselho para essa pessoa que trabalha com TI ou não, mas que gostaria também de poder conseguir se mudar para cá, qual conselho você daria? Primeira coisa, se você souber o idioma e for da área de tecnologia, né? O idioma para quem vem trabalhar na obra talvez não seja tão importante para quem vai trabalhar na área de tecnologia, porque você vai ter convivência e vai ser a sua primeira língua desde então. Segundo, seja bom naquilo que você se propõe a fazer. Você sendo bom, o americano ele dá muito valor para isso. Quando você é bom naquilo que você faz ou naquilo que você se propõe a fazer, ele tem uma coisa que o brasileiro ou as empresas brasileiras não costumam fazer. É o reconhecimento do seu trabalho. Esse é um diferencial das empresas americanas que a gente não costuma ver em empresas brasileiras. Então assim, idioma, seja bom naquilo que você se compromete a fazer e faça o seu melhor. O resto é consequência. Aí, esse foi mais um Histórias de Imigração do Imigre Fácil. Muito obrigada, Marcos. Foi Obrigado. um prazer ter você. Prazer.